E quando se fala na Festa do Divino, uma das pessoas que a gente lembra assim de cara é o seu Milede, né, Lenina, que foi tão importante para nós no projeto Diário dos 450. É verdade. Uma memória incrível, uma simpatia. Tem muita história para contar, né? Com certeza, ele participa ativamente dessa festa desde lá a década de 50 e foi festeiro também em 1993. Ainda hoje tem disposição de sobra para fazer as batidas e também a paçoca que é servida lá na quermesse. Se você for comer a paçoca, já sabe que é o seu Milede. Mas o fato é que aos 90 anos o seu Milede lança hoje um livro de memórias. Foi Dona Zezé, a companheira que perdeu no ano passado, quem sempre incentivou a obra. E tem muita coisa para contar. Ele foi professor e diretor, passou por escolas como Washington Luiz e o antigo Industrial, que hoje é a Escola Técnica Presidente Vargas. O livro tem ainda lembranças de Mogi das Cruzes, mas, acima de tudo, fala da experiência do seu Milede nas montanhas geladas da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E olha, mesmo nas trincheiras, ele nunca abandonou o hábito de anotar tudo o que ele via em caderninhos. A Máquina e o Homem, uma parceria antiga. Foi de tecla em tecla que seu Milede transportou as memórias para as folhas de papel. E não é pouca coisa, são 90 anos de experiência. Tudo agora virou um livro. A ideia veio de Dona Zezé, a companheira de quase toda essa trajetória e que morreu em outubro do ano passado. Eu não pretendia escrever um livro, eu pretendia deixar lembranças. Por isso que eu guardava as coisas, reformulava, melhor dizendo, e ia levando. Mas ela insistia e eu acabei cedendo. A fonte para tanta história está nas páginas desses livretos bem antigos. São cadernos de anotações que acompanham o professor aposentado desde 1943. As folhas amarelas são a prova da ação do tempo, algumas até corroídas. Mas isso não impediu as lembranças de uma Mogi das Cruzes que já não existe mais. Eu falo do Mogi, principalmente do Mogi antigo, né? Do Mogi que eu vivi quando tinha os meus... quando comecei a andar, do Mogi que eu brincava na rua, do Mogi onde eu estudei no Coronel Almeida, na escola da Dona Narcisa, primeiro, depois no Coronel Almeida, depois fui estudar em Taubaté, o ginásio, depois voltei, passei a estudar o normal no Washington Luiz, depois fui ser professor no Washington Luiz, na Escola Industrial, na UBC, e assim foi a minha vida. Esta agenda aqui traz um registro precioso. Aqui seu Milede escreve: os alemães se renderam. Nunca vi tanto alemão e tanto material junto. O general italiano também se rendeu. O ano era 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Uma parte importante da história que também está no livro. Seu Milede fez parte da Força Expedicionária Brasileira, que teve um papel importante nos combates decisivos na Europa e que levaram à vitória dos aliados contra os países do eixo, liderados pela Alemanha. 400 mogianos foram para lá. Muitos não voltaram do conflito e foram homenageados com um museu que é dedicado aos pracinhas, onde estão expostos roupas, armas e objetos desta guerra. E foi lá na Itália que o ex-professor declarou o amor à pátria. De volta ao Brasil, reafirmou sua ligação com Mogi das Cruzes. Devoto fervoroso do Divino Espírito Santo, já foi festeiro e todos os anos trabalha como voluntário na maior festa religiosa e folclórica da região. No altar em casa, ele faz suas orações. Lá, as paredes têm um pedaço de Mogi. Eu amo essa cidade. Por isso, eu continuo trabalhando por ela, né? Eu espero que outros continuem também amando Mogi, trabalhando por Mogi. O livro Memórias de um Mogiano na FEB, Força Expedicionária Brasileira, é o primeiro de seu Milede a ser publicado, mas não é o único. Ele garante que muitas outras histórias serão conhecidas. É um livro, é ficção, é uma história. É a história de um expedicionário fictícia, mas quem sabe mais tarde a gente
a gente edite esse livro. O lançamento do livro Memórias de um Mogiano na FEB é a partir das 7h30 da noite no Centro Cultural e Cívico Expedicionários Mogianos. O endereço é a Rua Coronel Souza Franco, número 735, no centro.